Maravilha, então, bora começar, né? Vamos começar hoje a falar sobre métodos. Para tanto, vou começar um arquivinho novo, já vou salvar para a gente já começar a trabalhar em cima disso daqui. Então, vou dar um arquivo, salvar como. Esse daqui vai ser o primeiro exemplo de métodos que a gente vai conversar. Então, primeiro exemplo de métodos, vou criar aqui 0102 métodos. Depois eu organizo a outra pastinha lá, coloco os outros arquivos lá dentro. Então, bora começar a falar sobre métodos, né? Vamos entender o que é um método. Método para o Java é a mesma coisa que uma função. Então, a gente tem uma função. E tudo que você estiver utilizando, você vai perceber que são funções. Tanto é que eu sempre falei para vocês, olha, uma classe em Java, para ela ser executável, ela precisa ter um método main. Então a gente fala método main, tem o método main ele está descrito aqui, e é o primeiro método que a gente sempre usa. E esse método, ele sempre está aqui, a gente sempre utiliza ele. Os métodos, como eu disse, são equivalentes a funções ou procedimentos em outras linguagens. E aí, a gente tem os métodos que podem ser classificados como funções e os métodos que podem ser classificados com sua equivalência para procedimentos ou procedures, né? Que são os nomes em inglês aí. Então, as funções, functions, procedimentos, procedures, no Java não tem essa divisão. No Java, tudo isso daí é chamado simplesmente de método. A grande ideia de um método é você criar uma subrotina para que você possa aproveitar esse trecho de código mais de uma vez. Então, se eu for chamar um trecho de código mais de uma vez, ou seja, se esse trecho de código ele é repetitivo, para que escrever duas vezes? Escreva-o dentro de um método e chame-o apenas com o nome do método. Toda a implementação daquele processo fica organizada num pacotinho separado, numa subrotina. E qual que é a grande vantagem na utilização dos métodos, né? Primeiro é a capacidade de organização do teu código. Quando você segmenta o teu código, e a gente já começou a ver que, por exemplo, em matrizes, tudo que a gente vai fazer parece que fica grande, e realmente fica muito grande. Porque para lidar com uma matriz, só para imprimir uma matriz eu preciso fazer o quê? Usar dois laços. E se eu quiser, por exemplo, imprimir a diagonal, dois laços e um if. E se eu quiser, você vai aumentando a complexidade do teu código e ele vai ficando cada vez maior e você vai repetindo vários processos. Então, para que você não precise repetir vários trechos de código, você pode simplesmente pegar e utilizar isso daí, segmentar num trechinho, empacotar dentro de um método e você só chama o método e ele executa esse trecho de código. Então, essa chamadinha desse trecho de código é legal. E qual que é a grande vantagem da gente fazer isso daí, né? Segmentar ficou interessante, que a gente pode dividir o nosso código, que era grandão, em vários pacotinhos. Se repete várias vezes, você vai fazer uma única vez e chama várias vezes, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas qual que é a grande vantagem? Vamos imaginar lá no nosso exemplo anterior de matrizes que você tenha um método que imprima a sua matriz. Então você tem um método de impressão da matriz, ok? Maravilha. Você chama o método de impressão e aí você imprime a matriz. Tranquilo. Se por um acaso você precisar chamar 50 vezes dentro do teu código impressão de matriz, você pode chamar sem problema nenhum. Ele sempre executará o mesmo código. Vamos supor que você queira agora separar os elementos de uma matriz, só que colocando ao invés de um espaço, um tab. Se você tivesse vários trechos do seu código imprimindo e você quisesse modificar, simplesmente trocar um espaço por um contra-barra T, você teria que ir lá e procurar em tudo quanto é local que você imprime e fazer essa modificação. Agora, utilizando o método, você vai lá no método de impressão, aonde é espaço, troca por contra-barra T. Simples desse jeito.
Desta forma, você tem um grande ganho na manutenabilidade do código, ou seja, fica mais fácil de dar manutenção, né? Essa palavrona grande que eu sempre uso é literalmente com relação à facilidade ou dificuldade de dar manutenção nos seus códigos. Lembrando, quando a gente está fazendo aqui, nós estamos ainda em um ambiente didático e a gente está fazendo testes e experimentações para conhecimento. Então, quando eu falo para você que é bom fazer, acredita, porque se você pegar e for trabalhar em um sistema realmente grande, você vai encontrar muitos e muitos e muitos métodos para ir organizando, separando, deixando mais clara a execução. Tanto é que a gente comumente, né, quando tem um trecho de código, a gente coloca um comentário, né? Trecho para imprimir a matriz. Aí depois, trecho de código para entrar com valores na matriz, ou gerar aleatoriamente os valores da matriz. Isso daí é interessante, tá bom, tá bacana, já é uma evolução. Mas se você tiver um método que é imprime matriz, ou simplesmente imprime, você sabe que você só tem matrizes para serem impressas, né? Faz muito mais sentido você ter lá um comando que é imprime. É muito melhor dessa forma, né? Então a gente tem que seguir essa ideia daí. Quando a gente cria nossas subrrotinas, a gente está acabando de criar, obviamente, pelo amor de Deus, criando com nome significativo, né? Nada de ter método A, AA, AB, A1, A2, E, B, né? Tenham nomes significativos, né? Para que vocês saibam o que aquele negócio está fazendo. Quando eu chamo aquele método com aquele nome estranho, gera dúvidas sobre qual que é a função dele, qual que é o objetivo dele. Com um nome bonitinho, né, assim como a gente faz com variáveis, a gente acaba tendo uma facilidade no entendimento. Quando facilita o entendimento, para a gente é ganho de velocidade para um monte de coisa, né? Facilita o entendimento do código, se passar isso aqui para outra pessoa, ela vai entender melhor. Então, tem muito isso daí. A gente saiu, então, de um paradigma totalmente estruturado, que a gente estava vindo de linguagem de programação, né? Mesmo utilizando a linguagem orientada a objetos, a gente estava fazendo programação estruturada. Nossa programação, ela seguia a metodologia top-down, né? O nosso programa inicia aqui no topo e ele vai sendo executado até chegar no final. Chegou no final, finalizou o nosso programa. Então, metodologia top-down. A gente poderia ter aí alguns momentos de desvios, que são com os nossos ifs. Então, chega aqui, pode ser que ele faça esse trecho de código, ou se não, pode ser que ele faça esse segundo trecho de código. A gente tinha os nossos laços, que ele vai ficar repetindo esse trecho de código várias e várias vezes. Terminou a quantidade de vezes previstas para repetição, ele continua. Mas mesmo assim, é sempre descendo. Mesmo quando ele volta, ele começa a descer. Volta, continua descendo. Volta, continua descendo. Então, o objetivo dele é sempre assim: se eu mandar ele voltar por conta de um laço, ele tem que ser executado sempre para baixo, sempre indo para baixo. Então, do topo para baixo, do top para o down, né? Então, isso daí, essa metodologia de programação estruturada, onde tudo ficava dentro de um único arquivo, é normal a gente aprender dessa forma, mas ela não é a melhor forma. A gente tem técnicas de programação diferentes. Então, quando a gente tem a aula de programação orientada a objetos, na verdade, a gente poderia chamar essa aula de técnica de programação. A gente está vendo uma técnica para programar. O que a gente fará terá o mesmo resultado. Então, a apresentação para o final, para o usuário, ele vai enxergar exatamente a mesma coisa. Então, para quem está vindo de fora do nosso código-fonte, é a mesma coisa. O que nós estamos mudando é a nossa mentalidade de como criar códigos. Traduzindo, eu estou tentando mostrar para vocês técnicas que vão melhorar a qualidade do seu código. A primeira técnica que a gente vai fazer, saindo da estruturada, vem a programação modular, por módulos. Então, a programação modular no Java seriam a criação dos métodos, e a gente vai fazer isso aí a partir de agora. A gente tem algumas coisas que a gente precisa definir sobre os métodos.
Vamos começar aí com o primeiro programa mais basicão para a gente poder utilizar. Vamos fazer uma calculadora, né? Vou fazer uma calculadora para somar. Então, minha calculadora vai somar dois números. Então, vou declarar aqui número 1 e número 2. Só dei uma quebrada de linha, né, para você poder ver que aqui tem o número 1 e aqui tem o número 2. Os dois estão com uma única declaração, por isso aqui é vírgula, não é ponto e vírgula, e por isso que aqui não tem o int, porque isso aqui é um comando só que eu quebrei em duas linhas, só para lembrá-los. Agora, eu gostaria de... Não vou nem pedir entrada de valores para o usuário, eu vou colocar valores para isso daqui. Então, eu vou colocar valor tanto para o número 1, por exemplo, eu vou colocar 5, e para o número 2, eu vou colocar 3. Eu quero agora somar esses dois números. Eu quero fazer a soma desses dois números. Maravilha! Como normalmente a gente poderia fazer? A gente poderia declarar, então, uma variável soma, e a variável soma recebe número 1 mais o número 2. Maravilha! E por último, a gente faz a impressão. Então, fazer aqui um system.out.println, e aí a gente vai imprimir aqui. A soma é, e aí a gente vai imprimir aqui o valor da variável soma, né? Então, maravilha! Nosso primeiro programinha de somar está lindo, ele está totalmente funcional. A resposta tem que ser, a soma é 5 mais 3 tem que dar 8. 5 mais 3, lá bonitinho, ó. Deu 8 como resposta. Beleza. Só que se toda vez eu precisar fazer o cálculo, e aqui a gente está pegando um cálculo super simples, não sei se isso daqui não poderia ser algo mais esquematizado, mais facilitado, né? Eu precisei criar uma variável, eu precisei jogar uma fórmula. Eu peguei, por exemplo, a título de curiosidade, eu estava fazendo cálculo do alfa de Cronbach para verificar a confiabilidade de um questionário. A fórmula já não é muito simples, mas para você calcular, você tem que calcular a soma de uma tabela onde tem só números, né? Então você tem que calcular a soma das linhas, a soma das linhas, a soma das colunas, tem que calcular a soma, a média, o desvio padrão, a variância, e depois sim você vai calcular o alfa de Cronbach para saber se o seu questionário é confiável ou não. É muita coisa para fazer, né? Então, é uma fórmula realmente muito grande. Então, você tem uma fórmula absurdamente grande. Para que a gente não tenha trabalho, né, de fazer algo desse tipo, algo tão grandioso, a gente pode pensar em segmentar criando um método. Obviamente, nesse caso específico que eu estou apresentando para vocês, é a fórmula mais simples que eu poderia ter, um número somado com outro número. Mas isso aqui poderia ser um cálculo mega complexo, que precisaria ter variáveis temporárias para fazer pré-cálculos para você chegar no teu resultado, e isso é muito comum. É muito comum. Imaginando, por exemplo, né, eu falei de algo muito específico na parte de análise de dados, mas, por exemplo, a gente poderia estar pensando no cálculo de imposto de renda do imposto sobre a transação das nossas mercadorias num carrinho de compras. Então, a gente está fazendo um site de vendas, tem o carrinho de compras, e eu quero calcular o quanto de imposto está sendo pago. O cálculo do imposto não é direto, porque cada produto tem uma tributação diferente. E aí tenho que ver se a pessoa que está comprando, o tipo dela, se... Então, vou calculo, beleza. Faça um cálculo. Não é assim. Aí você encontra lá, calcula imposto. Beleza, aí você fala, só chama o cálculo imposto. Mas o método que se calcula o imposto é gigante, porque você tem que fazer várias e várias pesquisas. Então, isso daí é que eu estou falando, né? A gente está simplificando o nosso processo, pode parecer desnecessário, mas é por uma boa causa, para que a gente possa ir crescendo aos poucos. Eu poderia fazer este programa dessa forma daqui, por exemplo, né? Eu poderia falar assim, ó, soma
número 1 e número 2. Isso daí você joga para dentro da variável soma. Posso usar nomes iguais? Pode. Pior de tudo que pode, não tem problema. Você pode usar nomes iguais aqui que vai dar certo. Só que você precisa criar essa variável? Você não precisaria criar essa variável. Você poderia pegar isso daqui, que faz o cálculo nosso de soma, e colocar direto aqui. Ele chama a soma de dois números e você acabou de economizar uma variável. E aí, essa é a grande sacada. A gente tem um método que recebe dois números inteiros como parâmetro de entrada e nos devolve o resultado da soma desses dois. Então, isso daqui é exatamente o que a gente quer que aconteça. Que some dois números, ele devolva a soma desses dois números para a gente. Então, maravilha. Vamos criar, então, nosso primeiro método. Para criar o nosso primeiro método, a gente vai ainda dentro da nossa classe, então não pode ser depois da última chave, mas não pode ser dentro do método principal. A gente vai criar, então, método principal está aqui em cima, a gente vai criar esse soma depois do método principal. Pode ser antes se quiser, mas ainda tem que ser, ó, dentro da classe. Tá vendo aqui no finalzinho? Eu não estou fora da classe. A minha classe toda está aqui, ó, bonitinha. O método principal está aqui. O método que eu vou criar é esse daqui, o soma. Então, a gente vai criar esse método para que possa somar dois números. Se é um método e a gente quer que faça alguma coisa, então ele tem que ter um bloco, né? Então, vou abrir e fechar uma chave aqui. Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês é, precisa ter aqui um bloco, porque eu vou escrever coisas no meio dele aqui, né? É um outro trecho, é como se fosse um primo do método principal. É mais um local que eu posso inserir códigos. E aí a gente vai começar a trabalhar com o nosso método. O nosso método, ele recebe, então, ele tem um abre e um fecha parênteses. Dentro dos parênteses, ele pode não ter nada, ele poderia ser assim, né? Alguma coisa desse tipo. Simplesmente abriu e fechou parênteses. Pode. Mas ele pode ter, por exemplo, aqui o número 1, que é o primeiro valor que eu quero que ele receba. Mas ele pode ter também o número 2. Mas ele pode ter também o número 3. Ele pode ter também, sei lá, o tipo da operação. Ele pode ter quantos parâmetros de entrada você quiser. Só que o parâmetro de entrada, ele não é declarado simplesmente colocando o nome dele. Você tem que colocar a declaração da variável que você quer, porque ele tem, na verdade, um int. Eu posso tanto chamar esse cara de número 1, ou eu posso dar um outro nome. E não vai ser esse número 1, não é esse número 1. Por quê? Por uma questão de escopo. Lembra lá em LP, quando eu falava de escopo, quando a gente faz um for e declara o i dentro, o i que está dentro do for não existe fora do for? Declarei aqui a variável número 1 dentro, ó, aqui, ó, do método principal. Ela não existe fora. Então, se eu redeclarar essa outra variável daqui que eu estou criando, que por um acaso também se chama N1, não tem nada a ver com essa outra variável N1 que a gente está criando aqui. Uma não tem nada a ver com a outra. O primeiro N1, esse que está selecionado aqui, é o N1 do método principal. Esse daqui é o N1 do método soma. Cada um no seu quadrado. Então, a existência de um não interfere na existência do outro. Eles podem estar ali numa boa, sossegado, e não dá encrenca. Mas, para início, para que não tenhamos nenhuma dúvida, eu vou colocar outro nome. Vou chamar esse cara de N1. E eu preciso fazer a declaração do meu segundo. Então, vou colocar int novamente e N2. Então, agora eu estou falando que eu vou receber um inteiro e outro inteiro. Vou receber dois inteiros. O meu método soma, realmente, ele está recebendo dois inteiros. Então, está certinho, está funcionando. Essa ideia daqui, perfeita.
declaração completa, vírgula, declaração completa. Declaração completa, você tem que especificar o tipo e o nome. Então, aqui eu estou vendo, ó, o nome é N1 desse primeiro parâmetro inteiro. Para esse segundo parâmetro inteiro, o nome que a gente vai utilizar para chamar ele é N2. Então, eu estou dando um nome para que eu possa acessar esses valores daqui. Maravilha. Então, agora eu já tenho aqui a forma com que os dados entrarão para dentro da soma. Como que eles vão chegar em soma? Então, a gente já tem aqui os parâmetros de entrada. Então, na frente do método, ele sempre tem um abre e fecha parênteses, que pode não ter nada ou pode ter os nossos parâmetros de entrada, que pode ser um parâmetro, dois parâmetros, não importa. Não precisa ser do mesmo tipo, então eu posso ter int, vírgula int, eu posso ter double, vírgula int, eu posso ter, sei lá, string, vírgula int, vírgula double, vírgula, não importa. Não tem problema. É só eu colocar o tipo com o nome para esse tipo que está ali na frente para poder acessar. Já era. Posso trabalhar com ele numa boa. Só que esse método soma que a gente está criando, ele é um método soma do tipo função. As funções, elas são aquelas coisinhas que, quando executadas, nos devolvem valores. Então, por exemplo, se você for pensar nas funções que a gente já viu, a gente trabalhou com algumas funções da biblioteca matemática. Então, uma das funções que a gente trabalhou na biblioteca matemática foi o sqrt, o raiz quadrada, o square root. Então, o sqrt é uma função, é um método do tipo função do pacote matemática, do pacote math. E ele nos devolve valores. Então, ele devolve para a gente um valor. A gente tem, por exemplo, outro método que a gente já usou, o min para determinar quem que é o menor, o max para determinar quem que é o maior. Estou falando todos ainda da biblioteca matemática, ok? A gente teve o random, então o método random, ele gera um número aleatório, e o random é legal, você não passa nenhum parâmetro para ele, enquanto os que a gente falou, né, tanto o min como o max, como o sqrt, o square root, o raiz quadrada, eles precisam que você passe alguma coisa. Então, eles têm parâmetros de entrada. O random não tem. O random, ele é um método que não tem parâmetro de entrada. Ele só te devolve um valor aleatório, mas você não entra com nada dele. Então, o método random do pacote math, ele não te devolve nada. Quer dizer, ele não entra com nada e ele te devolve um número aleatório automaticamente. Automaticamente, entre aspas, né? Automaticamente. Ele já vai te devolver um número. Para que eu saiba, né? Eu, compilador Java, para que eu, o compilador Java, saiba o que um método deve de retornar ou se ele não deve de retornar, e exemplos, né? A gente pode não retornar nada, a gente pode querer fazer alguma coisa com um valor. Então, eu faço um procedimento, mas eu não devolvo nada. O método principal é um que não devolve nada. E aí, se você der uma olhadinha no método principal, você vai ver que antes do nome do método, antes dele, você tem um tal de void. Void é um tipo. Assim como a gente tem int, tem short, byte, long, float, double, char, boolean, string, temos tipos, né? Void é um tipo. E esse tipo indica que o retorno é nada, é vazio. Não tem retorno. Eu posso, então, falar que o meu método soma, ele retorna void. Isso eu posso, porque se o método main ele tem void, quer dizer que eu posso falar void aqui também. Posso mesmo. Só que eu quero que ele retorne, então eu não quero que seja void. Eu quero que ele retorne um valor inteiro. Então, não vou colocar void, eu vou colocar int. Diga, Vini. Senhor, eu fiquei um pouco confuso. Como assim retornar um valor? Retornar um valor para onde? Aqui você não está chamando a soma de dois números? Sim. E o que você espera do resultado da soma da variável número 1 e da variável número 2? Sendo que número 1 vale 5 e número 2 vale 3. O valor inteiro? 8 no caso, né? Seria. Você quer receber um valor inteiro 8.
Ah, Então, peguei. ela vai te devolver o valor 8. Eu quero que depois isso daqui seja impresso, tenha isso daqui como resposta. Isso daqui é que eu quero que seja impresso lá na saída do nosso programa. Então, Entendi. esse soma daqui, ele na verdade vai ser o 8 que vai aparecer aqui. É isso que eu quero, é isso que é o retorno do nosso programa. Então, quando eu coloco qualquer coisa diferente de void, ele tem um retorno. No nosso caso, coloquei um inteiro, então ele vai ter que devolver um número inteiro. Então, a gente vai retornar agora um número inteiro. Então, vamos Entendi. fazer ele retornar um número inteiro. E olha só, prestem atenção. Para retornar, é um negócio bem complicado. Você precisa ter um domínio muito grande de linguagem de programação para poder retornar alguma coisa. Para retornar, você faz assim, ó, return, que é retorno em inglês. Manjou? É isso daqui. E o que você quer retornar? Você quer retornar N1 mais N2. Nesse caso, como eu falei, é um cálculo simples, a gente não precisou fazer muita coisa. Mas eu quero retornar a soma de N1 mais N2. É exatamente isso que eu estou fazendo. E que tipo de dado o return vai pedir? Bom, o return ele vai pedir um dado do tipo int. Por que, que ele vai pedir um retorno do tipo inteiro? Porque eu disse que a soma retorna o inteiro. A soma, então, ela é um método que ela recebe um int e outro int. A gente já está fazendo isso daqui. E ela nos retorna um outro inteiro. Então, o return nosso tem que ser de um valor inteiro. Eu vou colocar aqui, antes de colocar essa soma, só para a gente brincar, eu vou colocar aqui 2. Eu quero que retorne 2. 2 pode ser retornado? Pode. Por quê? Porque é um valor inteiro. É um inteiro, então eu posso retornar. Maravilha. É isso daí. Retorno inteiro está funcionando. Não importa o inteiro. Eu estou retornando um valor inteiro. Pode ser um valor negativo, um valor positivo, um valor nulo, zero. É inteiro? Pode retornar. Beleza. Só que aí a gente tem alguns detalhes, né? Se você pegar e falar assim, ah, beleza, acabei, vou até dar um enter aqui, colocar assim, ó, para você ver, ó, acabei de criar meu primeiro método em Java, é o meu método soma para somar dois inteiros. Então aqui, ó, dois inteiros. E aí ele vai retornar a soma dos dois inteiros, por enquanto não, mas retorna um inteiro como resultado, né? Perfeito. E aí você compila o teu programa e o teu programa dá um pau. E aí você fala, olha, deu chabu aqui, o bagulho tá doido, não tá funcionando. Realmente não está funcionando. Mas eu acho legal ler o erro. O erro é sempre importante. Então vamos ler o erro que ele apresentou. Ele está falando aqui, ó, método 01.java na linha 13. Então foi aqui que aconteceu o problema. O problema aconteceu aqui, ó, nessa linha. Ele falou o seguinte: non-static method, um método não estático. Soma eu não coloquei estático. Porque o método principal é estático, eu não coloquei soma estático. Não pode ser referenciado pela classe estático, por um contexto estático. Não pode. Então, a gente tem um probleminha aqui que a gente precisa resolver. E esse problema é simples. Eu tenho esse cara daqui, ele é estático. Quando a gente aprender orientação objeto um pouco mais a fundo, vai ficar claro isso daqui. Mas agora eu vou falar para não passar em branco. Quem já manjar vai saber do que eu estou falando. Aquele que achar que viajou, não fique desesperado. É para você fazer, entender isso aqui lá na frente. A gente ainda não está no momento de entender, mas eu vou explicar. Quando eu declaro alguma coisa estática, ela pertence à classe e não a uma instância da classe. Então, se eu estiver fazendo soma desse jeito e ela não é estática, ela pertence à instância da classe e não à classe. Logo, para poder usar ela, eu preciso criar um objeto. Por isso que eu preciso colocar esse cara aqui como static, para que ele não seja necessário um objeto para que possa chamar ele. Então eu consigo chamar ele diretamente. Se eu fizer, né, esse static antes,
e eu compilar o meu programa, belezinha, não temos mais erro. Uhul, maravilha. Se a gente executar, ele vai ter que dar lá, a soma é 2. Por quê? Porque o meu método soma retorna 2. Então, ele tem que dar lá, a soma é 2. Compilado bonitinho, executando, olha lá, executei. Vou até aumentar para você enxergar direito, ó, a soma é 2. Beleza? Tá retornando 2. Por quê? Porque eu mandei retornar 2. Se eu tivesse falado para retornar outra coisa, ia ser outra coisa. Mas eu disse, retorne 2. Não importa o que entrar no meu método, ele retornará 2. Então, não importa o valor que eu coloque dentro de N1 ou de N2, ele sempre retornará 2. Por quê? Porque eu deixei fixo que o retorno do método soma vai ser um valor inteiro e eu especifiquei que o valor inteiro é 2. Agora, se eu quiser colocar que é a soma de N1 mais N2, eu posso. Então, retorne N1 mais N2. Ele vai resolver essa soma primeiro, depois, tendo a resposta dessa soma, ele devolve. Então, vamos ver o que acontece quando eu coloco aqui return N1 mais N2. Compilou, rodou, e olha lá que bonitinho. Agora ele devolveu para a gente o 8. E é realmente isso. Se você for ver, olha lá. 5 mais 3, 8. É isso daí. Eu estou chamando aqui soma. Some N número 1 mais número 2. Então, vamos ver o que ele está falando na verdade. Ele está falando aqui para mim, olha, soma 5 com 3. É isso que eu estou falando aqui. Some 5 com 3. O que acontece? Ele passa esse valor, ele passa uma cópia desse valor para cá, então vem um 5 para cá e vem um 3 para cá. Aí, esse carinha daqui de dentro, ele vai fazer o seguinte, ele vai receber, então, aqui o 5 e o 3. Só que ele tem uma operação, ele tem um mais aqui. Ele vai pegar e vai somar isso daqui. A soma disso vai ser 8. Então, ele retorna este valor 8 inteiro. Retorna, e aí ele devolve. Isso daqui, então, retorna a soma dos dois valores. Perfeito. É isso que a gente está fazendo. Novamente, você pode falar para mim, nossa, eu estou tendo muito mais trabalho para criar uma simples soma. É um exemplo didático, por favor. Lembro que poderia ser um cálculo mega complexo que você está fazendo, que teria muitas e muitas linhas. Então, aqui é algo bem simples, porque não nos interessa o cálculo que é feito, nos interessa o processo que está acontecendo. Então, aqui o processo, eu estou passando dois valores para dentro do meu método recebe esses dois valores, ele soma esses dois valores e ele retorna a soma desses dois valores. Maravilha! E se eu quisesse, por exemplo, fazer uma outra soma, né? Vou colocar aqui outra soma. E eu quero ver uma outra soma. Falem para mim dois números, por gentileza. Inteiros. 32, 20. 32 e 20. Eu não sei quanto que é 32 mais 20. Chamo o meu método soma, passando o 32,20. Posso passar o valor direto? Posso. Por quê? Porque isso aqui é um inteiro. Então, isso daqui, sendo um valor inteiro, pode ser passado sem problema nenhum. Compilou o meu programa, executou o meu programa, e olha lá que bonitão. 32 mais 20 é igual a 52. Então, note que eu posso chamar o meu método de somar várias e várias e várias vezes. Posso chamar quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu criei ele? Uma. Quantas vezes eu posso utilizá-lo? Infinitas. Então, a grande sacada de criar métodos é justamente isso. Você chama uma vez, né? Cria-se ele uma única vez e você pode utilizá-lo infinitas vezes. Recomendo. Se for só para utilizar uma vez, não vale a pena criar método, não.
assim, não vou usar nenhuma, vou criar assim. Não. Cara, só crie se você for utilizar mais de uma vez. Recomendação de amigo. Na prática, é isso daí. Se você não for utilizar mais de uma vez, eu não recomendaria criar. Salvo algumas exceções. Por exemplo, você quer deixar o cálculo do imposto. Ah, mas o imposto agora está zerado, não tem cálculo para ele. Beleza. Deixa chamando o método para calcular imposto, retornando zero. Porque aí você, qualquer coisa, pode implementar só o método depois e você não muda o teu código todo. Ele já vai estar fazendo o cálculo, já vai estar inserido. Então, assim, é tipo jogar xadrez. Você está pensando em uma jogada lá na frente, né? Então, é uma dica de coleguinha para boas práticas, para facilitar a tua vida. Se for fazer algo desse tipo, seria interessante para facilitar. Mas, se não, não precisa se preocupar em criar métodos à torto e à direito. E isso é uma discussão que a gente vai ter agora. Quantos métodos eu posso criar? Quantos você quiser. Eu posso criar método para tudo? Pode, você pode criar método para o que você quiser. Tá, mas existe algum limite prático de quantidade de métodos que eu posso criar, que eu deva criar? Não, não existe. Existe obviamente, um limite do bom senso. E aí é bom senso e experiência, né? Então, assim, a experiência vai te levar cada vez mais a ter bom senso. Assim nós desejamos e esperamos. Então, eu vou criar um método para impressão. Cara, você já tem. Não, mas eu quero criar o meu método para impressão. Tá bom. Beleza. Crie o seu método para impressão. Entendeu? Mas eu posso criar qualquer... Você pode criar o seu método para impressão, não tem problema nenhum. Mas você tem que lembrar que já existe um método para impressão. Na verdade, já existe 3, né? Mas, eu quero substituir o print por escreva, né? Vamos fazer um para lembrar aí. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com Visual G, tanto é que a gente sacaneia o Albert chamando de Visual Albert, né? Então a gente brinca muito, porque ele que começa no primeiro semestre. Vamos fazer um método para substituir o nosso print, né? O System Out Print. Eu quero escrever assim, escreva, né? Vamos fazer isso daqui. Vamos criar um segundo arquivo aqui, só para a gente brincar com essa experimentação daí, né? Ver o que acontece. Quero criar, então, um segundo exemplo de métodos. Vamos salvar dentro de PO, arquivos fontes, métodos. Esse é o segundo. Vamos ver, essa aqui é legal. Eu quero criar um método para impressão. Ó, pode ser depois do método principal, pode ser antes do método principal. Vou até fazer antes esse aqui, só para que você veja que pode ser antes. Eu vou criar aqui um método, está dentro da minha classe, olha lá. Abriu o bloco da classe, fechou o bloco da classe. Vou criar dentro desse abre e fecha desse bloco. Vou criar agora um método para imprimir. Então, lembrando, eu quero chamar ele de escreva. E aí o meu escreva vai receber uma string como parâmetro de entrada, que vai ser o texto que eu quero imprimir. Isso daqui precisa ser implementado, então tem um código aqui, vai ter um bloco. O meu escreva, ele não retornará nada. Como assim ele não retorna nada? Ele já tem dentro dele a função de escrever. Então, ele não devolve a string para mim, ele simplesmente escreve. Então, ele retornará void. Para chamar ele, eu preciso, né? Eu vou usar ele dentro do main, eu preciso que ele seja estático. Então, aqui precisa ser estático. Tá lá, bonitinho, estático. E o que vai fazer esse método daqui? Ele vai ser assim, ó, system.out.print ln, e ele vai imprimir o meu texto. É isso que ele vai fazer.
É somente para diminuir o tamanho do que eu escrevo. Posso? Posso, não tem problema nenhum. Tem outras formas de fazer, mas é possível. E aí eu posso fazer assim, escreva o famoso texto de qualquer coisa inicial, né? Escreva olá mundo. E aí, ó, compilou, rodou, e aí você tem lá o seu olá mundo, olha lá que bonitinho. Olá mundo. E eu consigo fazer isso. É uma possibilidade. E o mais bacana, que tem que ser bem, né, entendido. O método escreva, ele não retorna nada. Tanto é que ele não é atribuído a uma variável ou está dentro de um método de impressão, né? Ele simplesmente é chamado. Dentro dele tem uma impressão. E a impressão manda para a saída padrão do sistema e acabou e já era. Olha lá, ele vai mandar aqui para a saída padrão do sistema e belezinha, vamos ser felizes. Simples desse jeito. Mas ele não tem nenhum return. E olha só que interessante. Quando a gente fez o nosso primeiro método, aqui é int. Se é int, eu estou retornando alguma coisa. Se eu estou retornando algo, eu preciso ter um return. Se eu tenho aqui void, vazio, que não retorna nada, eu não preciso ter return. Tanto é que o meu método main, ele retorna void e não tem return. Se vocês prestarem atenção, faz muito sentido. Nunca ninguém precisou escrever um return num void, no método main. Por quê? Porque ele retorna void, ele retorna vazio. Desta forma, assim como no método principal, o meu método escreva não retorna nada, mas eu preciso dizer explicitamente que ele não me retornará nada, que ele tem um retorno vazio. Logo, eu preciso colocar o void lá para saber que ele não está retornando nada. Existe um único caso aonde a gente não coloca isso, que a gente vai tratar especificamente quando chegar o momento. Mas é o único caso aonde não precisa, não deve e não tem isso daqui. Então você teria algo assim: o método ele não tem o retorno. E é não tem mesmo. Você não escreve o retorno, mas é uma única exceção que a gente tem dentro de toda a linguagem. Então fica fácil quando a gente for trabalhar com essa exceção daí, porque ela é diferentona mesmo. Ela tem até nomes especiais, é um método especial que a gente vai utilizar. Então, para os demais métodos, a gente tem que ter especificado o tipo de retorno. Se não quisermos retornar nada, precisamos especificar que não queremos. Logo, a gente usa a palavra reservada void. Olha lá, o tipo void lá está sendo retornado, ou seja, não está retornando nada. Se a gente quiser retornar alguma coisa diferente de void, a gente precisa utilizar dentro do nosso método o return. E o return é exatamente do tipo que a gente colocou antes aqui, né? Então, antes do nome do método, a gente colocou inteiro. Então, esse retorno, ele vai aguardar um tipo inteiro, para que você possa ver que isso daqui dá muito ruim, né? Se a gente não trabalhar dessa forma. Por exemplo, vou retornar aqui uma string A. Vou retornar uma string A. Eu vou compilar esse programa. Na hora que eu compilo o programa, ele não dá erro na chamada do método, não. Ele dá erro no método. Lembra que o outro lá estava dando erro na hora que a gente chamava? Esse daqui está dando erro no método. Por quê? Tipos incompatíveis. String não pode ser convertida para inteiro. Olha só, ele vai tentar converter essa string para inteiro e não consegue. Já que ele tem a expectativa de um inteiro, ele tem que ter aqui um valor que seja compatível com o inteiro. Ah, eu tenho 2 valores byte. Beleza, porque byte converte. Ah, eu tenho um double, faz o cast. Então, sei lá, se fossem valores double, a gente está entrando aqui, por exemplo, double e double. Se fosse isso daqui. Se fosse double e double, são 2 valores double. Vou somar esses 2 valores
Isso aqui vai resultar num double, e na hora que eu compilo, ele vai dar tipos incompatíveis, né? Possível perda de precisão de double para int. Sim, então eu tenho que pegar e fazer a conversão, né? Para inteiro. Por quê? Porque esse return é inteiro. Se o return é inteiro, ele precisa ter a resposta em formato inteiro. A partir do momento que eu faço isso daqui, olha lá que bonitinho, compila, não temos mais problema algum. E funciona numa boa. Por quê? Estou passando números inteiros. Double, recebe o inteiro? Recebe. A gente soma os doubles e depois converte para inteiro de novo? Sim, olha lá que beleza. Rodou, funcionou. E aparece tudo bonitinho, o 8 e o 52 para a gente numa boa. Posso fazer dessa forma? Pode, não tem problema nenhum. Nesse caso específico, eu vou deixar aqui como estava, né? Só foi um comentário. E aqui vou deixar como int e como int. Esse daqui é real o que a gente fez, né? Então, só para a gente lembrar, é algo que possa ser convertido para double. Se pode converter para double, beleza, não há problema algum. Se não pode converter para, se não pode para double, né? Se pode converter para int, desculpa. Se pode converter para int, maravilha, tá tudo certo. Converteu para int, a gente está em casa, a gente está tranquilo, não há problemas. Isso é muito importante você lembrar. Então, se aqui é diferente de void, tem return e tem que ser do mesmo tipo, ou compatível com ele. Se aqui é void, não precisa ter return. Mas eu posso utilizar um return aqui, sei lá, colocar return desse jeito, só return? Não sei, compila e veja. Pode. E o que ele está retornando aqui? Nada. O return, nesse caso, ele está fazendo com que você finalize o seu método. Tanto é que você pode imaginar, né? Alguém aí já pode ter imaginado o break lá do switch. Funcionaria exatamente igual. Você teria aqui, ó, por exemplo, como se fosse um break. Ele chegou aqui para imprimir. Primeira coisa que ele encontrou foi um return. Ele vai imprimir? Não, não vai imprimir. Então, eu compilei e olha lá. Ó, agora eu não posso. Por que não posso? Perfeito. O Java, ele tem um controle muito rígido, né? Quando você vai lidar com estruturas. Por exemplo, você colocar um if e dentro do if você colocar um return, mas não colocar no else na parte falsa, ele dá erro. Então ele dá um erro. E aí por que ele dá erro? Porque ele pensa assim, é um if. Então, se acontecer, eu faço. Se não acontecer, eu não faço. A partir do momento que você colocou um return, ele entende aqui que o return é para finalizar, acabar. Logo, não deveria ter mais nada para frente. Então, ele vê que tem alguma coisa para frente do return. Então, ele fala, olha, tem alguma coisa errada aí, tem algum problema com o teu comando aí que você está fazendo, está esquisito. Serviria, Gabriel, exatamente, ó. Só aproveitando a ideia, a gente poderia verificar assim, fazer isso daqui, né? If texto ponto is empty return. Aí ele funciona. Aí, olha só, eu coloquei um desvio condicional. Então, pode ser que não aconteça aquele return. Aí você fala assim para mim, mas você disse que quando eu coloco o return no if, ele dá pau. Mas quando tem retorno, quando o retorno é void, não dá problema. Então, tem os pormenores, né? Você pode fazer isso daqui. Porque desse jeito, ele entende o seguinte, faça isso, ele entende como se tivesse um else aqui, né? Ou faça isso. É bem essa a interpretação desse código. Retorne se tiver vazio, senão imprima o texto. Que é bobeira, porque você pode imprimir um texto em branco, né? Então, isso daqui seria exatamente um desvio condicional.
daria certo nesse caso. No caso do retorno, sei lá, de um inteiro, já não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai ficar na expectativa que você retorne alguma coisa, e você não vai retornar. Você pode não retornar, né? O if é condicional. Você pode não retornar. E esse pode não retornar é um problema para o Java. No nosso caso, como o return tanto faz, tanto fez, não tem problema nenhum, então a gente não tem dor de cabeça com ele. Esse caso daqui, ele vai agora imprimir bonitinho. Compilou, olha lá, tudo compilado, rodando, ele imprime o Olá Mundo numa boa. Por que que ele imprime? Porque somente se tiver vazio. E agora, se eu fizesse, se não tiver vazio, né? Compilou, rodou, e agora ele não imprime nada. Por quê? Porque ele chegou aqui no método, ele viu que o texto não estava vazio e retornou. Sei lá, né, para que você fez isso, mas tem essa possibilidade? Tem possibilidades. Então, só para deixar registrado aí, a gente pode, sim, usar um return com void, mas não é obrigatório. É obrigatório somente quando for diferente de void aqui, né? Então, o return só se torna obrigatório na escrita do nosso código quando for diferente de void. Vou deixar esse trechinho comentado, porque ele não faz sentido algum para a gente. Se o nosso texto for em branco, ele já vai imprimir um abre e fecha aspas, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Então, essa compilação daqui, só deixei ali em forma de comentário, para mostrar que também não faz diferença para a gente. É isso daí, pessoal. É bem legal a ideia de métodos. Agora, eu poderia começar a propor algumas coisas bem bacanas, né? Já que a gente já viu que a gente tem métodos que podem retornar, então a gente tem métodos que podem retornar alguma coisa. A gente tem métodos que podem não retornar. E aí os que podem retornar, alguns autores ainda chamam isso aqui de método do tipo função, porque uma função sempre retorna um valor. E alguns autores chamam esse método do método tipo procedimento, porque ele executa um trecho de código e acabou. Não tem retorno nenhum. Então, o procedimento ele é caracterizado por poder ter retorno e poder não ter retorno. A gente pode escrever mais de um método? Pode. Precisa ser tudo antes ou tudo depois? Não. Fica na organização. Preferencialmente, eu gosto de deixar ou o método principal no final, ou o método principal bem no início. Então, se eu comecei a escrever no começo, eu escrevo todos os métodos antes. Se eu escrevi depois, eu escrevo tudo depois, porque fica fácil de localizar. Normalmente, eu gosto de deixar o principal no início. Por que que eu faço isso daí? Porque eu bato o olho na classe, eu sei que ela é executável. Então, eu abri o código, tem o método main logo aqui no primeiro, eu sei que ela é executável, depois tem os métodos que compõem. Vou escrever aqui só para que a gente possa ter uma nova experiência, né? Um outro método, eu vou escrever aqui algo interessante, ó. Public, public não, static, eu quero que seja estático, título, abre e fecha isso daqui. Esse título, ele não vai nos retornar nada, então ele é void título, e eu não vou colocar nenhum parâmetro de entrada, então não tem nada. O que que eu quero que esse título faça? Que ele imprima o título do meu programa. Que ele faça aqui um system.out.print ln, e aí eu quero que ele imprima alguma coisa. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ponte tracinho, fazer um negócio assim. Vou escrever os meus métodos aqui. Então, eu quero que ele imprima isso daqui. Vai ficar bonitão, né? Então, essa brincadeira... contrabarra tem mais um, contrabarra. Eu esqueço do contrabarra. Desculpa.
Eu quero que chame o título. O título, ele é simplesmente isso daqui, ó. Eu quero que ele imprima título, ponto e vírgula. Lá, bonitão. Compilei meu programa. Contra barra, tem um contra barra antes. Contra barra. É só aqueles esquemas de contra barra, né? Não pode esquecer. Vou rodar o meu programa. Olha lá que legal. Ele já chamou, né, o meu título, escreveu lá, métodos. Era isso que eu queria que vocês visualizassem. Tá lá, métodos. É essa a ideia. Ele já está chamando esse método, chamado título, que vai imprimir o título do que a gente está trabalhando agora. Posso usar isso aqui várias e várias vezes, chamar, mas esse método, eu quero destacar uma coisa importante. Ele não tem nenhum parâmetro de entrada. Boa, né? Ele não tem nenhum parâmetro de entrada e ele não retorna nada. Ele pode retornar e ter parâmetro de entrada, ele pode não retornar e ter parâmetro de entrada, e você pode juntar. Então, a entrada é independente do retorno. Você pode ter entrada 1, 2, 3, 4 tipos de variáveis. Você pode ou não ter retorno, mas você só pode retornar uma coisa por vez. Então, você só tem o retorno de uma coisa. E esse uma coisa é importante a gente destacar. Eu só posso retornar uma coisa. Então, fica aí a dica. É isso daí, pessoal. Só para a gente ver métodos, já tem uma lista de métodos marota. Ela não é uma lista de brincadeira, ela vai separar as crianças